Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 2 da linguagem Assembly. Dessa vez, no equipamento, num dispositivo cujo sistema operacional é uma distribuição do Linux chamada Ubuntu. Tá? Mesmo sendo Ubuntu, eu não estou usando o ambiente gráfico padrão, que é o GNOME, e sim eu estou usando o ambiente gráfico mais leve, que é o LXDE, que é o ambiente gráfico do Lubuntu, Light Ubuntu, tá? Para todos os efeitos, eu estou usando o Ubuntu e não o Windows como na primeira aula. Então, vamos olhar o nosso primeiro programa e nós vamos... a primeira coisa que a gente pode fazer seria compilar agora no Ubuntu. Né? A gente já tinha compilado lá no Windows, rodou bem, e agora nós vamos compilar no Ubuntu, o mesmo programa. Ok? Então, gcc aula 1.c -o aula 1. Ok. Olha lá, criou o executável, foi criado o executável. Bom, vamos esconder isso aqui para ficar melhor, talvez aumentando um pouco a fonte. Isso. E vamos rodar o nosso programa. Então, ponto barra aula 1. Olha, eu não sei se vocês lembram, mas no Windows houve uma quebra de linha aqui, um line feed, né, uma alimentação de linha, de forma que ao final da mensagem, né, que foi impressa no terminal, na tela, houve então essa nova linha para que o prompt aqui, né, o prompt não ficasse na mesma linha. E aqui foi diferente. Ou seja, nesse caso, a gente tem que incluir aquela sequência de escape de nova linha. Olha, esse barra N significa nova linha, quebra de linha, line feed, alimentação de linha. Tá? Então, já fiz uma modificação porque estamos falando aqui de Linux e não de Windows, tá bom? Agora, salvar, né? Ctrl S e novamente, eu vou dar um Enter aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar a tela, perdão, limpar aqui, ó, do terminal, ok? Vamos salvar o nosso arquivo, pronto, e vamos repetir a operação. Então, de compilação. Compilamos, vamos rodar o programa, ok, tudo certo, tá bom? O que a gente poderia dizer? Vamos para a nossa aula 2, copiando esse arquivo e realizando as modificações necessárias para que a gente progrida aí no aprendizado da linguagem. Eu vou fazer o seguinte, vamos mostrar aqui o Explorer, vamos criar um novo arquivo, aula 2.c. Vamos copiar o conteúdo aqui da aula 1, copy, na aula 2. Ok? Paste. Ok. Agora eu vou fechar aqui. E por enquanto está exatamente igual. Ok? Bom, o que nós temos aqui na primeira linha chama-se essa linha, esse é um comando, digamos, ele chama de diretiva de pré-processamento. Por quê? Note que ele não é uma instrução de C. As instruções em C terminam com ponto e vírgula. Na verdade, aqui, o que significa isso aqui? É uma espécie de importação. Inclua ou importe
essa biblioteca, esse arquivo de cabeçalho, header, tá? E a standard I/O, né? Então seria um arquivo que é anexado, incluído, olha, importado para o nosso, né? Ele é emendado no nosso código antes da compilação. Por quê? A gente teve que importar essa biblioteca, digamos assim, para usar a função printf, tá? Senão a gente teria que definir por nós mesmos essa função, tá? Mas se já existe definida, para que a gente vai inventar a roda, entende? A gente usa importando, tá? Bom, antes de entrar no mérito aqui e que é importante a gente falar um pouquinho sobre essa função, você vai ver que é muito comum, é difícil você ver o main com void aqui na frente, ou seja, o retorno é vago, não tem retorno. Ele está dizendo que não tem retorno. Normalmente, o retorno de um programa em C é um inteiro, né? O valor default, digamos, o comum, o valor mais comum é zero. Então, normalmente, essa função, uma função sempre retorna algum valor, né? Que é o status. A gente pode falar que é o status de erro, o status de saída, né? Valor de retorno. E é comum que esse valor, como eu disse, seja zero, então nós temos que colocar int, né? Aí a gente está dizendo, olha, essa função retorna um inteiro. E como ela retorna, nós precisamos desse comando, ó, return, no caso zero, tá? Vamos salvar e ver, tá? Vamos lá. Agora é a aula 2, tá? 2. Ah, não salvamos, né? Ctrl S. Ah lá. Modificou aqui. Ó. Agora sim, podemos compilar. Pronto. E vamos rodar. Então, ponto barra, aula 2. Está lá. Está corrigido aquele problema, né? De não ter uma nova linha. Temos aqui, ó. E o valor de retorno é zero. Tá? Muito bem. Agora sim. Agora a gente vai começar a falar da função printf. Tá? Eu vou colocar aqui na forma de comentário um comentário. Eu vou colocar fora do código por enquanto, tá? Como que a gente faria aqui? Vou fazer assim e vamos pensar. Print, como que é a função printf? Né? Vamos fazer o seguinte. O printf ele tem esse formato, olha. Printf. Tá. E o argumento, né? Quando toda a função a gente tem o nome e aí coloca os parênteses para conter, né, uma lista de argumentos. Tá? Se você. Vamos fazer o seguinte: vamos escrever aqui, olha. Eu vou tirar esse o imundo, fica até melhor. Olha. Ctrl X. Vou colocar na forma de comentário, né, para guardar aí o que era. Fica assim. Tá? Se eu veja que aqui já aponta um erro também, olha, tá vendo aqui, ó? Deixa eu até aumentar. Olha. Já indica, olha lá, to few arguments in function call. Na verdade é muito pouco, né? Muito poucos argumentos. Na verdade não tem argumento nenhum,
Então, tem que ter argumento, tá? Porque se eu tentar compilar isso, eu vou obter um erro. Vamos tentar? O printf ele tem que ter ele tem que ter pelo menos um argumento que é uma string de formato. Nós vamos já esclarecer, tá? Então eu vou limpar aqui a tela. Continua chamando de aula 2, tá? Então vamos tentar compilar. Ah, sim. Por que funcionou? Porque eu não salvei. Veja. Então vamos salvar. Agora sim. Agora se eu vou repetir o comando aqui, olha. Pronto, deu erro. Tá? Então, veja, tanto no C como no Assembly, warnings, que são avisos, são toleráveis e são importantes, né? Para que a gente faça as devidas correções. Agora, erro também, né? Nos ajuda a ver qual o problema e providenciar a correção, mas assim, ele não pode dar erro, porque se der erro, o programa para, ele não roda. Já com o warning, com o aviso, ele roda, tá? O pior dos mundos é erro. E qual que é o erro aqui? Aquele que nós já, o próprio editor aqui do VS Code já cantou a bola pra gente, ó. To fill arguments to function printf, né? Ou seja, não tem argumento, tá? Então a gente vai ter que colocar argumento. Ok. O menor argumento possível poderia ser isso, olha. Uma string vazia, tá? Lembra que os valores de texto, textuais, as strings, o valor delas deve estar delimitado em aspas, tá? Então, de novo, eu salvo. Vamos ao terminal, vamos limpar esse terminal. Ok. E sim, aí vamos, já salvamos, vamos tentar compilar. Pronto. Veja, aí ele deu só um aviso. Qual que é o aviso? Que a string de formato, esse primeiro argumento, sempre a string de formato. Né? Ele está falando que não tem, ela não tem comprimento, né? É vazia. Então, mas ele tanto que ele compilou que agora eu vou tentar rodar. Vamos tentar rodar, ó. Ponto barra aula 2. Claro, e aí não faz nada, porque imprime vazio, não imprime nada. Ok? Muito bem. Agora eu poderia. Então ele deu esse aviso, tá? Mas e se eu simplesmente colocar um caractere aqui, nem que seja um caractere, um espaço em branco? O que será que vai acontecer? Então eu vou primeiro limpar lá embaixo o nosso terminal. Vou salvar. Tá? E aí sim, vamos compilar. Olha, nem aviso deu. Então, e aí eu vou rodar. Ok. Então, o que aconteceu? Ele imprimiu um espaço vazio. Veja, não sei se vocês notam, aqui tem um deslocamento aqui, olha. É um espaço vazio. Vamos aumentar? Então vamos lá. Eu dei um espaço. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Aí vou salvar. De novo aqui vamos limpar a tela. Salvamos. Vamos compilar. Também não dá erro, agora eu vou rodar. Olha lá. Então ele imprimiu. Ele imprimiu, só que o caractere impresso é espaço, né? Espaço vazio. Ok? Então, tudo bem. Não pode não ter argumentos, e o argumento mais simples poderia ser uma string vazia, aí dá um aviso, mas uma string não vazia, qualquer string não vazia, tudo bem, ele roda normal. Poderia ser também
Vou voltar aqui, olha. É, barra N. Né? O que é o barra N? Né? O barra invertida N é a sequência de escape, aquela sequência de escape que nós vimos, que é necessária para que, após a impressão, haja criado uma nova linha. Né? Aí devolve o controle para o sistema, de forma que o prompt de comando fique em outra linha. Tá? Então, outra coisa, vamos salvar, Ctrl S, e já salvamos, vamos limpar a nossa tela com Clear. Pronto. Aí vamos compilar e vamos rodar. Olha lá. Imprimiu uma linha vazia. Essa é a função do newline. Né? A sequência de escape, line feed, alimentação de linha, quebra de linha. Né? E outra coisa que é, como a gente está falando, esse primeiro argumento é uma string, né? De formatação. Quando a gente fala em formatação necessária, ou usual, com o comando printf, normalmente o que a gente faz? Olha, a gente coloca esse símbolo de porcentagem é o início do código de formatação, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu quero imprimir uma string. Então, porcentagem S. Aí significa que será impresso o próximo. Sempre quando eu coloco um formato, no caso aqui é o formato string, vem em seguida um valor nesse formato de string. Tá? Então, por exemplo, o mais simples poderia ser esse, olha. Aí eu coloco aqui qual é a string que eu estou formatando, qual é o valor aqui, a expressão que eu estou formatando como string. É uma string vazia, por exemplo. Vamos ver o que acontece? Vamos salvar. Ctrl S. De novo, limpar a nossa tela. E aí vamos compilar. Pronto. E vamos rodar. Pronto. Claro, não imprimiu. Como a string é vazia, volta o mesmo caso lá. A string é vazia, ele imprime vazio. Agora vamos um espaço. De novo. Ctrl S. Já salvou, salvou. Vamos aqui mesmo já. Aqui. Olha lá, veja o espaço aqui. Ó. Lembra que nós fizemos, então, com 8. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salvar. Vamos repetir aqui o comando de compilação. Agora, para rodar, olha aqui. Ó. Ele imprimiu. Ok? E poderia ser também o nosso barra N. Vamos ver o que acontece? Ctrl S. Deixa eu limpar aqui essa tela do terminal. E vamos lá. Pronto, roda. Olha lá, imprimiu ali em branco. Tudo bem? Então, quando você tem... A única diferença é quando você tem um formato, né? Um código de formatação. Para cada código de formatação, você tem que ter uma expressão. Nós vamos... A gente vai andar um pouco, mas aqui a gente pode fazer o seguinte, olha. Veja lá. Veja, a gente imprimiu, por exemplo, o Imundo sem o código de formatação. Por quê? Esse aqui já é a própria string de formatação. Ela tem que ter pelo menos um caractere visível, né?
qualquer caractere visível, né? Então, aqui dentro, ou seja, essa string, ela tem que ter pelo menos um caractere visível, mesmo que seja um espaço, né? Se não tiver nenhum, dá aquele warning, tá? E tendo pelo menos um caractere, ela própria, ou seja, você não precisa formatar isso aqui, já está subentendido, né, que ela não tem não precisa formatação, tá? Ou seja, a própria string ela é classificada, como ela é o primeiro e único argumento, ela é a própria string de formatação. No caso, aí sai como está aqui, literalmente da forma como está. Mas vamos lá, vamos colocar aqui nesse comentário uma fórmula mais ou menos. Vamos ver se a gente consegue resumir. É o seguinte, como poderia ser aqui, ó? Nós falamos que uma string com pelo menos um caractere, ou então, eu vou pôr dessa forma, olha, ou então pelo menos um caractere, sendo ele, por exemplo, uma sequência de escape. Isso aqui já conta como um caractere. Assim como o espaço aqui é um caractere, isso aqui, apesar que parece dois, mas é um só. Barra N é um caractere. Ocupa um byte, tanto o espaço quanto o barra N. Ou, vou por aqui, ou uma string de formatação, por exemplo aqui, ó, desculpa, minúsculo, seguida da string de uma string, tá? Com ou sem, na verdade, eu continuo em maiúsculo, tá? Então existem essas três possibilidades. Uma string simples, com pelo menos um caractere, que é o caso do Oi Mundo, sem o código de escape aqui de nova linha, ou só o código de escape, ou então um código de formatação, e para cada código de formatação, uma expressão, no caso aqui uma string. Tá? Por exemplo, se eu posso ter isso, olha. Aí eu teria aqui, ó, 2, tá? Para cada expressão, um código de formatação. Ok? Eu vou voltar para aqui para simplificar. Tá? Eu acho que quanto tempo nós temos? E aí decidimos se continuamos ou não. Tudo bem? 23 minutos? Talvez seja bom. Então, esse é mais importante, entender a função print. O que ela... Então é isso. O foco agora foi como que a gente usa a função print. Aí na próxima aula, a gente... Lembra que na anterior, a gente simplesmente escreveu na tela Oi Mundo. Na próxima, isso é um literal, certo? Uma string, ela é imutável, né? Ela é uma constante. Só que ela é uma constante não declarada. É uma constante textual, mas não declarada. Aí, então, quando eu falo constante não declarada, a gente dá um nome de literal. É um literal, tá? Aí, o que a gente pode fazer na próxima aula, falar de constante e falar de variável, ok? Não mais apenas literal, mas sim constante e variável. Eu já vou cantar a bola. A constante pode ser a saudação. Oi, olá, hello. Essa interjeição a gente pode fixar ela, tá? Fixar. E mundo é o objeto da saudação. Então, mundo poderia ser, não, poderia ser João, Maria, oi João.
Entende? Ok. Então fica assim. Vamos deixar dessa forma. Se tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. A gente tem o maior prazer em responder. E aí, até a próxima aula, pessoal. Um abraço, até logo.